Eu vou chamar agora o William Ozaki, que é coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele é professor de Economia e Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde também coordena o curso de pós-graduação em Política e Relações Internacionais e a cátedra Celso Furtado. É bacharel em Ciências Sociais pela USP, mestre e doutorando em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e pesquisador do Programa de Economia Política Internacional da UFRJ. William, você tem 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, Andressa, Teseu, Eduardo, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma conversa agora no Congresso do Estado do Rio de Janeiro, com os nossos companheiros e companheiras do Norte Fluminense, de Caxias e do conjunto do Estado. Eu vou complementar a fala feita agora pelo Eduardo, tentando mostrar para vocês um panorama do desmonte por que vem passando a Petrobras ao longo dos últimos anos. Como nós sabemos, desde 2016, a gestão da empresa mudou a sua orientação estratégica e passou a se organizar em torno de uma estratégia de desinvestimentos baseada na premissa de que ela deve deixar de ser uma empresa de energia no sentido mais amplo, com atuação nacional e internacional, para se concentrar fundamentalmente na atividade de exploração e produção do eixo Rio-São Paulo, fundamentalmente nas bacias do pré-sal, né? Essa estratégia, como nós sabemos, ela teve início a partir de uma narrativa que se orientou por meio de 3 argumentos fundamentais. O primeiro deles era o argumento vindo lá da época do Petrolão, de que a Petrobras seria uma das mais corruptas empresas do país e, portanto, precisaria ser saneada, enxugada e diminuída, né? Passados alguns anos do auge desse discurso, hoje nós sabemos que, na verdade, aquele método de enfrentamento à corrupção, absolutamente equivocado do meu ponto de vista, deixou um rastro de mais de 4,4 milhões de empregos que foram perdidos, segundo o último estudo do DIEESE, sobre os impactos econômicos da Lava Jato, produziu uma redução de mais de 3,5% no PIB e deixou aí os estados e municípios que dependem das participações dos royalties do petróleo sem uma arrecadação de mais de 47 bilhões de reais. Além disso, quebrou a engenharia nacional, a indústria naval, a construção civil, e como se não bastasse, abriu precedentes para que a Petrobras precisasse desembolsar mais de 14 bilhões de reais em contenciosos jurídicos para acionistas estrangeiros, né? O segundo elemento que legitimou essa narrativa foi de que a Petrobras seria uma empresa ineficiente, né? E a pergunta que fica é como é que uma empresa ineficiente organizou pacotes de investimentos de mais de 40 bilhões na década passada, fez uma das 10 maiores descobertas globais no setor de óleo e gás com o pré-sal, e mesmo depois de toda essa travessia turbulenta, já no último ano, o valor de mercado da Petrobras retornou aos mais de 300 bilhões, próximos ao que se tinha como valor ali no período de auge dos planos de investimentos do pré-sal, né? E o terceiro argumento que legitimou essa narrativa é de que a empresa seria excessivamente endividada. Como nós sabemos, esse argumento ele secundarizou, negligenciou ou escondeu o fato de que, em toda essa trajetória, a Petrobras já perdeu mais de 110 bilhões de dólares só com a realização de impairments, que são tão problemáticos quanto as dívidas, né? São aquelas operações contábeis de reavaliação de ativos que foram realizadas de maneira indiscriminada exatamente para que se pudesse viabilizar esse cenário de privatizações, né? Isso posto, esse argumento nos leva aonde? Eu queria compartilhar aqui algumas imagens com vocês, né? Que é a imagem, em primeiro lugar, do desmonte da Petrobras do ponto de vista dos territórios, né? Então, aqui, do nosso lado esquerdo da tela, eu tenho um mapa do conjunto dos ativos da Petrobras até 2019 e, no lado direito da tela,
o que o plano estratégico, o plano de negócios da companhia sinaliza que deve ser a empresa em 2023, né? Concentrada nas reservas do pré-sal, com poucos ativos atrelados ao refino e uma alta concentração na região sudeste, como eu havia dito, né? Então, a grande arquitetura econômica e institucional que viabilizou a nossa segurança energética, a nossa soberania petrolífera, ela passa por um processo de desmonte muito acelerado, né? E entre um mapa e outro, o que a gente já perdeu no meio do caminho ao longo desses últimos anos, né? Então, na área de exploração e produção, a Petrobras está se desfazendo dos seus campos de terra, dos campos de água rasa. Ela já passou mais de 45 operações, já transferiu mais de 45 operações de campos para empresas terceiras e sinaliza que quer se desfazer de outros 209 para se concentrar, como disse, única e exclusivamente no pré-sal. Na área de refino, a gente acabou de passar pela venda da RLAM. A Petrobras sinaliza que quer vender 8 das 13 refinarias, o que significa, na prática, 50% da capacidade de refino nacional. Não tem sido diferente no setor de gás. Ela já se desfez da Gaspetro, da NTS, da TAG e nos colocou aí num cenário de incerteza sobre os investimentos na logística e na malha rodoviária brasileira, né? Do ponto de vista do portfólio internacional, a Petrobras também está se retirando de todos os países em que ela já teve ou tem operação, na América Latina, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, além da venda de participações e ativos que a companhia também tinha nos Estados Unidos e no Japão, né? Na contramão de tudo aquilo que vem acontecendo no cenário internacional, em que as grandes empresas de energia e de petróleo estão ocupadas de pensar caminhos para a transição energética, como lembrou o Eduardo, a Petrobras faz o processo inverso. Ela se desfaz da Petrobras Biocombustíveis, das usinas que trabalham com biomassa, acabou de concluir a venda das usinas eólicas do Parque de Mangue Seco, no Rio Grande do Norte, desguarnece a área de fertilizantes, primeiro mantendo as unidades em hibernação, depois fazendo o arrendamento das Fafens, da Araucária Nitrogenados, da UFN3, né? Na área de petroquímica, ela já abriu mão das participações que ela tinha na Suap e na Braskem, além também de ter se desfeito de 2 termoelétricas aí na região Nordeste, a Celso Furtado e a Rômulo Almeida. Então, esse é um quadro geral do desmonte do ponto de vista dos ativos, e isso já significou até aqui um processo de desinvestimentos da ordem de 36 bilhões de dólares, né? Se a gente fosse converter aí para um câmbio atual, daria algo em torno de 164 bilhões de reais. Se eu somar isso com a perda dos mais de 100 bilhões em impairments indevidos, são mais de 260 bilhões que a Petrobras já perdeu nesses últimos anos com essa política de desinvestimentos. Aqui esse quadro ele ilustra os valores e os ativos principais que foram vendidos ano a ano. E como a gente pode observar, o pico da venda mais elevado acontece exatamente no governo Bolsonaro, na gestão do Castelo Branco, e que faz com que a Petrobras passe atualmente pelo processo de desmonte mais intenso da sua trajetória, né? Como se não bastassem aquelas contradições de um argumento que defende as privatizações com base na ideia equivocada de que a Petrobras é corrupta, ineficiente, endividada, há um conjunto de outras contradições também no argumento pró-mercado do governo para organizar esse processo tão acelerado e tão profundo de desmonte, né? Então, a equipe econômica do governo ela se diz contra as empresas estatais, mas a verdade é que essa abertura do mercado brasileiro está significando a chegada de diversas empresas estatais estrangeiras no mercado de óleo e gás do país. O governo diz que é contra as empresas integradas, que a Petrobras deve atuar única e exclusivamente na exploração e produção de petróleo, nos ativos de classe mundial, mas essa privatização acelerada está viabilizando possibilidades para que outras majors e petrolíferas estrangeiras se integrem no mercado brasileiro. O caso mais emblemático é o da PetroChina, da CNPC, né, que já estão inseridas no mercado de distribuição, no mercado de petroquímica, no mercado de exploração e produção, e sinalizam interesse também em participar do mercado de refino no Brasil, né?
E, além disso, um argumento do governo é de que o encolhimento da Petrobras significaria um aumento da concorrência, da competição no Brasil, o que demonstra profundo desconhecimento ou uma fé sobre como funciona o mercado de produção, exploração e de abastecimento no Brasil, que tem uma alta dinâmica integrada, oligopolizada, e, na prática, a decisão de venda da Petrobras das refinarias provoca aí uma possibilidade de criação de oligopólios privados e regionais em diversas partes do país. E quem diz isso não é o INEP, não. Eu até fiz questão de colocar aí essa matéria do valor, porque foi um estudo da PUC-Rio que faz o alerta sobre a possibilidade de criação de monopólios privados no setor de refino, né? Então, isso nos coloca diante de um cenário que nos impõe essa pergunta aí que provoca a mesa, que é, afinal de contas, quem ganha e quem perde com esse processo de desinvestimentos, né? Então, em primeiro lugar, quem ganha é o mercado de capitais. As ações da Petrobras voltaram a estar em alta, né? Tem aí uma recuperação bastante acelerada do valor de mercado da companhia, que deve ainda ser intensificada pela nova onda de aumento do preço das commodities em geral e do óleo e gás em particular no próximo período. Além disso, ganham os acionistas da companhia, porque nesses últimos anos a empresa distribuiu dividendos recordes. Só em 2020 foram mais de 10 bilhões, como vocês sabem melhor do que eu. Além disso, esse processo abre espaço para que as petrolíferas estrangeiras encontrem novas fronteiras para desbravar no Brasil. As majors dos Estados Unidos, da China, do Oriente Médio, estão comprando ativos vendidos pela Petrobras de maneira muito intensa. Os fundos financeiros, a mesma coisa, né? Combinados aí com as petrolíferas estrangeiras, os fundos também dos Estados Unidos, da China, do Canadá, no caso do mercado de gás, dos Emirados Árabes, têm participado intensamente das negociações, das modelagens e das compras de ativos no setor de gás, exploração e produção, e demonstram interesse no refino. Este processo de abertura do mercado brasileiro ele também veio acompanhado de uma diminuição arbitrária na carga de refino da Petrobras. As petroleiras e os petroleiros conhecem essa situação melhor do que eu. As refinarias trabalham hoje não a carga total, mas a uma carga da ordem de 76% de capacidade, abaixo, portanto, do que elas podiam operar, e isso foi feito exatamente para que o mercado pudesse ser aberto para a entrada de outros players. E nunca no Brasil o nosso mercado de abastecimento teve uma entrada tão intensa de importadores de combustíveis, né? O cadastro de importadores da ANP aumentou para mais de 60%, e nos dados consolidados da ANP do ano passado, o Brasil importou mais de 60% de gasolina e mais de 11% de óleo diesel. E nós não precisávamos dessas importações, porque o parque de refino da Petrobras, trabalhando em capacidade total, ele dá conta de abastecer cerca de 90% do nosso mercado. Mas isso foi uma decisão tomada exatamente para os desinvestimentos e as privatizações pudessem se acelerar. E o efeito colateral disso é que esses importadores também nunca tiveram tanto peso no mercado brasileiro. Portanto, eles se tornam atores importantes para manter a pressão de que se pratique a política de preços de paridade internacional, internacionalizando, dolarizando o preço dos combustíveis, o que faz com que a gente enfrente essa carestia que assola todos os trabalhadores e consumidores do Brasil, né? Além disso, ganha a indústria estrangeira, né, com renúncias fiscais. O próprio Paulão, que o Eduardo lembrou, que tem aquele estudo que mostra, né, os ganhos provocados pela medida ainda do governo Temer, que levou a um conjunto de renúncias fiscais para a indústria estrangeira de petróleo. E as últimas encomendas internacionais de plataformas foram todas realizadas fora do Brasil, com baixo nível de conteúdo local. As últimas contratações da Petrobras entre maio e junho foram feitas com Singapura, Coreia do Sul, consórcios italianos, né? E, além disso, quem ganha, como eu já havia mencionado, naquela dinâmica da Lava Jato, são os beneficiários dos contenciosos jurídicos com essas indenizações para acionistas estrangeiros. Em contrapartida, quem perde? A indústria nacional, com a redução do índice de conteúdo local para casa de 1/3, muito menor do que já se praticou no passado, e isso
mais uma vez jogou água no moinho do desmonte da indústria naval, de uma parte da engenharia pesada. Além disso, a gente tem um problema adicional, que o mercado de compras governamentais brasileiro ele foi aberto nos últimos anos, ainda agora no governo Bolsonaro, para empresas estrangeiras. Então, o poder de indução, o efeito multiplicador da Petrobras perde potência com esses desinvestimentos, perdem os trabalhadores, porque o efetivo da companhia está encolhendo, mas perdem não só pelo número de trabalhadores, mas pelas condições de segurança, saúde, tantos outros problemas que vocês lidam no dia a dia. Perdem os consumidores, né? A alta acumulada no preço do gás, no preço do diesel, no preço da gasolina, mostram isso de maneira muito evidente. Perde o meio ambiente. Essa Petrobras que está se desintegrando, ela também bateu um recorde nos últimos 2 anos em níveis de vazamento. Teve mais de 17 ocorrências de vazamentos em plataformas offshore. E quando teve aquele acontecimento, até hoje mal explicado, do vazamento na costa brasileira, que tomou conta de todo o Nordeste e desceu até uma parte da região Sudeste, que a gente viu foi um cenário em que, apesar da abertura, apesar da gente ter 53 petrolíferas operando no Brasil, só a Petrobras foi lá ajudar no recolhimento de óleo por conta daquele desastre ambiental. Perde a ciência, que a Petrobras já foi a empresa que mais investiu em pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Ela já chegou a investir mais de 9 bilhões, era considerada a petrolífera na década passada que mais investia em novos projetos, pesquisa, ciência e tecnologia, e desde 2019 ela figura na lista das petrolíferas que menos investem em P&D, ciência e inovação. Investiu só 70 milhões em alguns projetos de energias renováveis, né? Além disso, perdem estados e municípios, porque os investimentos feitos pelas petrolíferas estrangeiras que entram no mercado brasileiro no lugar da Petrobras não acontecem na mesma intensidade do que era realizado pela petrolífera brasileira. Então, as atividades de produção estão diminuindo. A Bacia de Campos é um exemplo disso. Diversas empresas estrangeiras que têm operação na Bacia de Campos diminuíram a sua produção, pararam as suas operações, e isso significa menos royalties e participações para os estados. Perde o pacto intergeracional que se criou a partir do Fundo Social do Pré-Sal para que a renda petroleira pudesse ser distribuída não só considerando as gerações presentes, mas a necessidade de mudança da estrutura produtiva e da estrutura social brasileira para o futuro. O Fundo Social está passando por um desmonte profundo. E, por fim, perde o conjunto da segurança energética no Brasil, porque outro dado importante é que as reservas provadas do Brasil estão em diminuição. Não houve, depois da descoberta do pré-sal, nenhuma outra grande descoberta relevante feita nem pela Petrobras, nem pelas empresas estrangeiras, o que nos mostra um quadro em que, muito provavelmente, a Petrobras vai abrir o seu mercado, vai intensificar essa abertura do seu mercado, e as empresas estrangeiras que ocupam esse papel, elas, orientadas pelas suas estratégias que estão atreladas aos seus estados nacionais, estão muito menos preocupadas com os públicos de interesse que envolvem a sociedade brasileira, estão muito mais preocupadas, é óbvio, com seus interesses locais e nacionais. Então, esse quadro é um quadro bastante preocupante e que nos coloca mais do que nunca diante da necessidade de fazer uma defesa contundente da Petrobras e de retomar esse conjunto de ativos para que, como disse Teseu, possamos reconstruir o Brasil, tendo novamente a Petrobras como núcleo de um projeto de desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico, porque ela tem essa potência e ela é peça fundamental para que o Brasil possa enfrentar o conjunto das suas iniquidades, seja na dinâmica social, seja na dinâmica produtiva. Então, eu queria compartilhar com vocês esse panorama geral e, mais uma vez, agradeço o convite. Valeu, William. A gente que agradece, você sempre trazendo muita informação, acho que profunda, né? Você que, junto com o INEP, né, nosso Instituto Nacional de Estudo Estatístico do Petróleo aqui da FUP, e, sem dúvida, já tem alguns livros publicados, vários estudos. Aqui mesmo na Bacia de Campos, a gente já solicitou alguns estudos, e vocês sempre, com muita profundidade, muito detalhe, trazem esses estudos para a gente, né? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao William a aula, né?
eu sou colocado numa tarefa muito difícil na minha vida, que é o seguinte: eu discuto e debato e participo de encontros com especialistas, mas eu sou um generalista, né? Então, daqui a semana que vem me colocaram e eu fico fugindo desse negócio, porque minha vida fica um inferno, eu tenho que estudar. Enfim, semana que vem eu tenho que falar na Câmara sobre reforma administrativa, sobre a questão de política de desempenho. Aí antes eu tenho que falar negócio de previdência, reforma tributária. Então, minha vida é um caos, né? E só tem fera do outro lado. Então, eu pego, por exemplo, quando eu tenho uma aula que nem essa do William, eu presto maior atenção e depois vou até pedir para o William participar lá de algum encontro no nosso canal, porque essa fala dele foi maravilhosa e muito factual, né? E muito ponderada também, né? Assim, então, parabéns, William, muito, muito bom mesmo. Mas eu vou passar agora a pergunta para o William, que é mais ou menos nesse sentido também, é mais ou menos a mesma pergunta, né? A gente saiu do governo progressista, né, no Senado, de uma Petrobras alavancada, com um projeto de refinaria premium, 2 refinarias no Nordeste, com um projeto de complexos petroquímicos, com geração de emprego, e agora a gente está vendo cada vez mais o fatiamento da Petrobras, com venda acelerada da empresa, com a venda dos campos maduros, tanto aqui no Norte Fluminense como no Nordeste. A gente não tem mais nada no Nordeste, praticamente. Venda da BR Distribuidora, a NTS foi vendida e muitos outros ativos. A PBio aí está na reta agora, né? A gente tem um anúncio de venda de metade do parque de refino do país. A concretização da venda da RLAM resultou na greve, que resultou na punição da nossa liderança máxima, aí, o nosso coordenador da Federação Única dos Petroleiros, o David. E a gente sabe que mesmo o Lula, quando assumiu a presidência, no primeiro mandato, ele não estava num cenário de terra tão arrasada como está agora, ele não estatizou a empresa, né? Essa estatização não rolou. E aí, eu queria saber a sua opinião mesmo. Será que a gente consegue pensar numa Petrobras nacional de verdade novamente? O que você vê num futuro progressista? Você consegue enxergar um futuro progressista para a gente? Andressa, difícil a pergunta, né? Mas eu primeiro concordo com as observações que o Eduardo fez. Eu acho que uma empresa de energia, uma empresa de petróleo, uma empresa que ocupa um lugar estratégico para o desenvolvimento brasileiro como a Petrobras, ela tem que ser uma empresa pública, ela tem que ser uma empresa estatal, ela tem que ter uma conexão íntima com o Estado brasileiro e uma prioridade inequívoca com a segurança energética e a soberania energética nacional, né? Então, essa é a premissa. Agora, claro, esse quadro que eu tentei mostrar para vocês traduz o mais severo desmonte que a Petrobras já passou em toda a história da companhia, né? Esse quadro de privatizações, de desmonte, de esfacelamento das subsidiárias da empresa, ele é muito mais severo do que aquele da década de 90, quando da abertura feita pelo governo Fernando Henrique. Realmente não tem precedentes esse momento histórico que a gente vive. Portanto, ele é muito desafiador, né? A pergunta que, Andressa, você coloca sobre as possibilidades de reestatização, eu acho o seguinte: não é só uma questão de vontade política ou de formulação teórica e técnica de um projeto, né? É um clássico problema da correlação de forças e do acúmulo de poder para poder viabilizar uma reintegração, uma reincorporação que faça com que a Petrobras volte a ser uma companhia de fato integrada, atuando de posto a posto. E o cenário político brasileiro ele tá muito revolto, né? Acho que nós nunca tivemos um momento tão em que o Bolsonaro e o bolsonarismo teve tão pressionado. Isso é positivo, é favorável. Claro que tem aquele problema que eu sempre aponto: Bolsonaro, quanto mais pressionado está, mais barulhento e mais violento fica. Não necessariamente significa que fique mais forte, mas também isso não justifica que a gente baixe a guarda e seja negligente com os maus e os problemas que ele ainda pode causar.
e a gente sabe que o enfrentamento contra esse cenário vai impor, como já acontece desde agora, um diálogo com uma ampla coalizão de forças interessadas em defender a democracia no Brasil. Então, não vai ser simples fazer essa defesa, construir essa correlação de forças. Agora, tem outros elementos que jogam ao nosso favor. Um deles é o mundo inteiro está discutindo uma transição energética e novas diretrizes para suas políticas e para suas soberanias e seguranças energéticas nacionais. E o peso das empresas estatais ele vem sendo reconhecido, inclusive por organismos multilaterais internacionais tradicionalmente ligados aos liberais. A crise da pandemia, ela mais do que nunca está explicitando a importância do Estado, das empresas estatais, da industrialização como mecanismos de enfrentamento a esses cenários adversos. Então, se por um lado a correlação de forças para construir ou para reconstruir essa Petrobras, ela é um processo a ser acumulado ao longo do tempo e incerto. Por outro lado, o cenário internacional e o cenário na opinião pública são mais favoráveis hoje do que eram há 5, 6 anos atrás para a gente reabrir essa discussão e para a gente tentar reposicionar a importância da Petrobras, da Eletrobras, dentro do nosso projeto de desenvolvimento nacional. Então, eu acho que a gente tem que ser realista, sabendo da dificuldade dessa reestatização, mas a gente não pode entregar a guarda de saída. Sobretudo vocês que estão aí à frente do movimento sindical, mais importante dos petroleiros e das petroleiras, nesse momento tem que apresentar o programa máximo. O programa máximo envolve estatizar os ativos. A correlação de forças vai ser construída no meio do caminho, mas a gente não pode recuar de saída. Então, eu acho que essa agenda ela é fundamental, até porque no auge da Lava Jato a gente não conseguia dialogar sobre isso com a população. Mas agora, depois que a Lava Jato explicitou qual era a sua natureza, depois que o presidente Lula teve seus direitos políticos reabilitados, depois que a pandemia mostrou para a população que o Estado e o serviço público e os equipamentos públicos são importantes, depois que essa política da Petrobras colocou o preço da gasolina, do diesel e do gás onde colocou, eu acho que a história está abrindo uma nova fresta para a gente refazer essa disputa. Não está dado se a gente vai ganhar, se a gente vai perder, mas o fato é que tem uma brecha nova e a gente não pode esmorecer diante dessa oportunidade. Excelente, William. O caminho é esse, está bem alinhado, né? A gente pensa parecido em relação à importância da estatal, das estatais e o quão estratégica elas são nesses serviços que a gente cita.